Até algumas décadas atrás, os cientistas, os arqueólogos e etc. acreditavam que o homem se assentou como civilização, criou agricultura, deixou de ser um caçador-coletor, né, um nômade, pela Europa, pela África, pela Ásia, e depois que as tribos das Américas se desenvolveram bem mais depois. Mas lá na Europa, nessa região da Suméria, da Etiópia, na Ásia, etc., os homens, a humanidade, o Homo sapiens era nômade. E aí, em algum momento da história, há 10 mil anos atrás, ou mais, provavelmente, ele começa a se assentar em comunidades, que depois formam cidades, que depois formam sociedades mais complexas, e depois civilizações inteiras, impérios, e aí a gente chega no mundo de hoje, né? Mas ele começa a se assentar em comunidades e deixa de ser um caçador-coletor e começa realmente a plantar. E até há poucas décadas atrás acreditava que o homem se assentou para aprender a agricultura e etc. E aí quando descobriu as escavações, quando apareceram, também por acaso, as escavações de Göbekli Tepe, é uma civilização mais antiga que a gente tem hoje em dia, arqueologicamente falando. Quando descobriram essas escavações, eles não tinham escrita, eles não tinham agricultura, não foi encontrado nas paredes, já era um templo, as escavações de Göbekli Tepe na Turquia, de 9.000 anos de idade. É uma civilização que existiu na Turquia, na antiga Turquia, né? Lógico que não era Turquia na época. Eles descobriram círculos de pedra, daqueles pedregulhos, mas no começo, já nos primeiros capítulos, a gente fala dessa primeira civilização que arqueologicamente você tem conhecimento, né? Na Turquia, chamada Göbekli Tepe. Não sei nem como se pronuncia direito, depois vou olhar isso. E já existiam nas escavações sinais de ritos, né? de ritos religiosos, eram grandes pedras em círculos e inscrições nas pedras, né? de animais e algumas coisas bem parecidas com deuses e etc. e tal, mas não existia nenhum tipo de escrita alfabética de nada, eram desenhos mesmo. Eram desenhos de rústicos, porque eram da época da pré-escrita alfabética, da escrita pré-alfabética, né? E outra coisa que não tinham eram grãos de agricultura. Não existia, não encontraram grãos, não encontraram nada que justificasse comunidade. Tecnologia de comunidade, encontravam lanças, essas coisas, que já encontraram cidadezinhas, casinhas ao redor desses centros de culto e etc., mas nada relativo à domesticação de animais, ou agricultura, ou escrita. O que significa que eles eram nômades, mas ao mesmo tempo, para construir aquilo, eles não podiam ser nômades, porque ele não podia passar ali 2, 3 meses e ir embora. Eles precisavam passar vários anos ali para construir aquilo. Então eles chamam, os cientistas chamam de seminômades, né? Porque ao mesmo tempo eles tinham que sair dali para, quando acabasse toda a caça do local, se eles crescessem como comunidade. Então ele acredita que se eles passavam e iam embora, meio que passavam, ficavam e iam embora. E já existia culto religioso. Então, Göbekli Tepe provavelmente vai provar para a gente, ainda está em fase de estudos arqueológicos, mas provavelmente vai provar para a gente que a religião é muito anterior do que o assentamento da humanidade. A religião vem antes da própria agricultura, vem antes da escrita, vem antes do sentido de comunidade. Então, a religião em si não é culto a divindades, etc. É religião como uma relação social. Eu, você, nós temos a mesma religião.
E a gente vai cultuar aqui, nesse lugar da Terra, que era também, esses círculos provavelmente eram calendários astronômicos, né? Que era muito comum, como Stonehenge e vários outros que a gente tem por aí, que no fundo são calendários astronômicos da época. Bom, então, isso foi já uma primeira curiosidade. Eu não aprendi isso logo no começo, eu fui aprender isso lá no meio, 4 ou 5 meses depois que eu estava estudando, eu me deparei com esse estudo dessa parte assim, e aí eu fui fundo, que eu achei muito interessante, explica muita coisa. Né? Então já existiam divindades antes, por exemplo, uma estatuetinha bem pequenininha, de mais de 25 mil anos atrás, é o primeiro artefato arqueológico encontrado relacionado a algum tipo de culto, de divindade, espiritualidade humana. Chama Homem-Leão, foi encontrado no que hoje é a Alemanha, numa caverna, e é uma estatuetinha de marfim, de um corpo de homem, cabeça de leão. E aí, muito provavelmente, era uma divindade daquela pessoa que possuía aquela estatuetinha. E é normal eles guardarem dentro de onde eles estavam morando e tal, eles carregarem com aquilo um amuletinho, entendeu? Que a gente tem até hoje, exatamente. Mas era literalmente uma escultura de um corpo de homem, braços em pé, braços, pernas, etc., tronco e tudo, mas a cabeça de um leão. Né? Porque você pode imaginar para uma pessoa que é um caçador da pré-história, o que o leão significava para essas populações, né? Para o Homo sapiens pré-história. Bom, então, primeira curiosidade. E aí, para falar sobre tanta coisa, para você ver o tanto que demora para falar sobre um assuntinho só, comecinho do livro. E aí, imagina 300 páginas depois. Então, não tem condição de uma sentada só de discutir tudo que eu aprendi em tantos meses.